presidente Jair Bolsonaro afirmou que a liberdade de expressão será a grande pauta das manifestações que estão marcadas para ocorrer no dia 7 de setembro. A declaração foi dada durante entrevista para a Rádio Fonte de Goiás nesta segunda-feira. Bolsonaro também afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que o incluiu no chamado inquérito das fake news, está esperando o momento para aplicar uma sanção mais dura contra o chefe do executivo. Indagado sobre uma declaração dada no fim de semana em que disse que só lhe resta estar preso, ser morto ou a vitória, o presidente afirmou que se referia à grande pressão que vem sofrendo. Vamos acompanhar. Presidente, o senhor aqui em Goiânia, no evento na Igreja Assembleia de Deus, o senhor usou uma expressão que há 3 opções para o senhor no futuro, né? Preso, morto ou a vitória. Preso, o senhor não será. Fecho aspas. O senhor quis dizer com isso, presidente? Eu quis dizer que está uma pressão muito grande. Você pode ver, quando a gente fala em voto eletrônico, voto impresso, passou a ser crime. Quando você fala em tratamento precoce, passou a ser crime. E o ministro Alexandre de Moraes me botou no inquérito de fake news, no inquérito do fim do mundo. O inquérito sem participação do Ministério Público. O que eles querem com isso aí? Aguardar um momento para me aplicar uma sanção restritiva, quem sabe quando deixar o governo lá na frente. Isso não é um trabalho que se faça. Você não pode ficar ameaçando os outros. Não pode um ministro apenas, ele ser o dono do inquérito. Ele investiga, ele julga e ele condena. Isso não pode acontecer. Se tu quer fazer isso comigo, imagina que estão fazendo com outras pessoas. O que eu quero para o Brasil é a liberdade de expressão. Qualquer um de vocês está nos ouvindo aqui, no meu entender, pode, no meu entender, e de acordo com a interpretação da nossa Constituição, pode questionar qualquer coisa. Pode falar que a hidroxicloroquina dá certo, não dá certo. Você pode falar que confia no voto da urna eletrônica ou não confia, e não você ser punido por causa disso. Então, tem poucas pessoas em Brasília que fazem esse terror todo. Agora, eu falei isso no momento do desabafo e não deixou de ser uma realidade. Vou fazer a minha parte até o final. Para mim, né, tem que valer todos os artigos da nossa Constituição, em especial aquilo que está no artigo 5º da mesma. São vários incisos, onde ele fala em liberdade de religião, em liberdade de ir e vir, em direito ao trabalho, entre tantas e tantas outras coisas. Ainda sobre os atos de 7 de setembro, há pouco a Justiça garantiu aos grupos de oposição a Jair Bolsonaro o direito de realizar manifestação no Vale do Anhangabaú, na capital paulista, no dia 7 de setembro. É o nosso primeiro destaque do programa de hoje. A gente vai agora a Brasília. José Maria Trindade, boa noite, Zé. Salve, muito boa noite, Vitor. Boa noite, seja bem-vindo aí, Fiuza. Estava fazendo falta aqui, falamos muito de vocês. E a bancada, infelizmente, voltou a ser totalmente masculina, né? Muito boa noite, meu compadre Augusto Nunes. Muito boa noite a todos. Olha, Vitor, esse assunto aqui em Brasília virou um debate sem fim e em nome de fantasmas. Fantasma porque não há, até agora, eu não vejo no horizonte nenhuma organização e nenhuma possibilidade de um golpe militar ou mesmo de uma intervenção. E, mesmo assim, esse assunto insistentemente tem aparecido na política por aqui. O presidente Jair Bolsonaro está certo ao definir ali linhas desta grande manifestação do dia 7 de setembro. Olha, a previsão aqui, todos estão observando de que será mesmo uma grande manifestação. E o Brasil político pode ser outro exatamente depois desse dia, quando o povo volta, não é vai às ruas, não, que o povo já está nas ruas há muito tempo. Quando o povo volta às ruas para dar apoio ao presidente Jair Bolsonaro, ao governo e o encaminhamento do Brasil. Essa é a realidade. Nós estamos diante de um encaminhamento contra setores descontentes aí. Eram empresários que tinham o controle remoto da política, agora estão distantes, eram políticos corruptos que estavam acostumados exatamente em lidar com o poder como uma máquina de ganhar dinheiro ou tetas para mamar, e do judiciário que fazia e desfazia e ninguém reagia. Mas não há exatamente nada de concreto sobre esta história de golpe, de ruptura constitucional. No horizonte não há isso. O que o presidente está indicando é de que a manifestação do dia 7 de setembro será uma reafirmação de um bem muito próximo à vida, que é exatamente a liberdade.
Talvez seja por isso que o presidente colocou essa história aí de morto, preso, porque tudo é a mesma coisa, né? Se você não tem a liberdade, você está morto, pelo menos para a vida. Você vegeta, mas não vive. A liberdade é um grande bem, assim como Deus e família. São bens que cultivamos e que são razão da vida de cada um de nós. Por isso que há uma proximidade tão grande. Repito, essa manifestação, Vitor, do dia 7, está sendo esperada como uma grande manifestação e o mundo político será repensado a partir dela. Bom, e agora sim, de volta com a gente aqui, depois de 2 semanas de férias, o Guilherme Fiuza, lá no Rio de Janeiro. Fiuza que deve ter muito a dizer para a gente depois dessas 2 semanas de ausência. E a gente começa falando aqui, Fiuza, sobre esses atos marcados para semana que vem, os atos do 7 de setembro. Boa noite para você, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. Eu estou aqui feliz de estar de volta e com saudade de vocês, não tanto dos nossos assuntos, e com a tarefa dificílima de substituir a Cristina Grêmio, né? Sensacional companheira, a quem eu agradeço muito pelo trabalho brilhante, né? Então, Vitor, nós estamos aí realmente caminhando para esta pauta do 7 de setembro, que se tornou um evento superlativo por uma razão muito simples. Porque o país sentiu, né, quem quer viver em democracia, quem quer se manter sob um regime de liberdade, percebeu que está ameaçado. De várias formas. Quando se iniciou a discussão mais direta sobre a lisura da eleição, ou seja, sobre o aperfeiçoamento da segurança do sistema, com indicações, inclusive, das vulnerabilidades e de eventos de invasão desse sistema, nós vimos um movimento suspeito, que a sociedade toda suspeitou. A sociedade, né, que não está aí partidarizada, ela suspeitou. Porque a iniciativa para aprimorar a segurança do sistema foi barrada de uma forma ostensiva pelo Poder Judiciário, que é o árbitro da eleição. O mesmo Poder Judiciário que reabilitou para esta mesma eleição um criminoso condenado, né? Então, é claro que a partir daí, o povo está, sim, com medo que a eleição seja roubada. O povo está, sim, desconfiado de que há manobras para influenciar aí a sucessão, a ocupação do poder no Brasil de maneira artificial. Mas todo mundo está vendo isso não é nenhuma teoria complexa, não. Isso é muito simples. E o cerco, né, ao presidente da República, ao Palácio do Planalto, pelo STF, também não é nenhuma. A gente não precisa ser nenhum professor de nada aqui para mostrar o óbvio, que todo mundo já viu. Ações de fato e ações retóricas também do STF durante todo o mandato do presidente. Eu faço sempre abro parênteses, dizendo que este movimento de desestabilização do STF antecede a gestão Bolsonaro. A gestão Temer foi alvo deste mesmo tipo de movimento de desestabilização por parte do STF. Pesquisem, uma hora dessa eu falo de novo sobre esse assunto. Então, parecia já ser uma espécie de um desvio, de um vício, de uma tentação, não sei como classificar. E culmina agora, recentemente, com um ato ostensivo do STF, que é a inscrição, o enquadramento do presidente da República no famigerado inquérito das fake news. Isso nada mais é do que uma provocação, isso nada mais é do que uma ação política, que o país todo vê como uma ação política. Então, hoje, por que o país vai, mais uma vez, inundar as ruas, talvez de forma sem precedente, no 7 de setembro, e a imprensa não vai ver? Ou será que ela vai ver dessa vez? Eu tenho essa curiosidade. Porque no 1º de maio, no 1º de agosto, a grande imprensa não viu, né? Ela olhou pela janela, olhou para o lado e falou assim, não tem nada acontecendo. Botou uma fotinho ali de umas pessoas e tal.
milhões de pessoas pelo país inteiro, a grande imprensa não viu. Eu não sei se ela... né? E isso, Vitor, só para concluir, é um outro fator de desconfiança da população, porque também é artificial, assim como as manobras do STF em relação ao poder central são artificiais, são políticas. E a inscrição do presidente nesse inquérito, evidentemente, denota uma ação ostensiva da Corte Máxima política e não jurídica. E é por isso que a população teme, nessa mesma corte que tem avançado aí sobre a livre circulação de informações nas redes sociais, né, com ações também arbitrárias, autoritárias contra perfis, pessoas e vozes. É claro que o povo está vendo que nada disso está lhe cheirando bem. E o final disso aí é confronto. É confronto. A gente espera que não seja um confronto. A gente espera que seja pacificamente. A gente teve umas notícias aí, né, de tentativa de negociação. Eu achei muito bom. Estava de férias, ouvi, mas falei, ótimo. O ex-presidente Temer seria um emissário? Muito bom. Sigam esse caminho, esse é o bom caminho. O caminho da represália e do cerco não termina sem conflito. E agora a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, compadre Zé. Boa noite, meu irmão Guilherme. Bem-vindo de volta. Estava fazendo falta, Guilherme. Estávamos com saudade e os que nos acompanham, sobretudo. Bom, vamos lá. O que vai acontecer no dia 7 que é apresentado pela imprensa como uma tentativa de golpe, uma forma de apressar o golpe, é uma manifestação que vai inibir os golpistas. Primeiro, o Bolsonaro, como ele próprio vem lembrando, ele não está interessado em dar um golpe num governo que ele comanda. Não faz o menor sentido. Outra coisa, golpe, mais tarde eu trato disso, é uma coisa muito complicada. Esses amadores aí da imprensa falam de golpe como se fosse uma coisa simples, assim, vou dar um golpe semana que vem, tudo bem, a gente em uma semana prepara tudo. Golpe exige conspiração, reuniões clandestinas, você arma, monta uma equipe e distribui funções, um ali vai cuidar da censura, outro vai articular prisões e tal. Quem é que vê esse tipo de movimento? Depois que a internet surgiu, ficou mais complicado você fazer essas coisas em segredo e tal. Então, são todos amadores. O que houve em 64 exigiu 3 anos de preparativos. E o então presidente João Goulart também precisou de anos para montar o seu esquema e nem conseguiu completá-lo, porque os dois lados correram aí em direção ao golpe. É isso que aconteceu, né? Quando você derruba um governo, é um golpe, não é palavrão. Não conseguiram montar o esquema com a qualidade que requer esse tipo de articulação, porque também, do lado vencedor, você viu muito amadorismo. Tá? O general Mourão Filho, que saiu primeiro com as tropas, ele antecipou a saída, sem avisar o general Castelo Branco, que era chefe do Estado-Maior e que cuidava, né, do golpe na sua instância máxima, ali, com generais que o cercavam. Então, houve um monte de trapalhadas de lado a lado. Agora, eles acham hoje, né, essa garotada aí que... são moleques de diferentes idades, mas eles não têm informação, não têm memória para saber como é que é isso. Deveriam, pelo menos, ver como é que acontece nos outros países. Não é um negócio que dependa. Um golpe não depende do voluntarismo. Amanhã eu vou dar um golpe. Não é assim. Agora, os manifestantes devem pensar bem e devem se unir em torno de bandeiras muito claras. O STF tem que cumprir a Constituição, essa é uma das bandeiras. O presidente Bolsonaro não pode ser perseguido pelo STF, como demonstram as 123 manifestações hostis
por parte do Supremo. Isso precisa acabar. Agora, quem tenta o golpe, né, disfarçado de impeachment, vai ficar inibido sim, porque ninguém sofre impeachment com o povo na rua a favor. E essa manifestação tem tudo para se tornar uma demonstração histórica de que que a vontade do povo contraria, né, os interesses aí espúrios, né, dos golpistas de diferentes grupos aí que se uniram no Fora Bolsonaro. O Guilherme lembrou muito bem. Qualquer governo que não seja do PT leva um fora no primeiro dia de governo. Fora Temer, né, fora FHC, fora Bolsonaro. Eles acham que só o PT tem de governar o Brasil, pois vai ter dificuldade para voltar a fazer isso. O Congresso também precisa ser enquadrado, ele representa o povo. Trate de representar, trate de cuidar de coisas sérias. Acabe com essa CPI da Covid, que é uma palhaçada, e comece a cuidar das reformas que o Brasil exige, né, para se tornar muito mais moderno e para que seja mais breve o desenvolvimento econômico, a recuperação econômica. É isso, esses são os recados que têm de ser enviados das ruas, e acho que agora vai parar essa brincadeira e vai ficar a imprensa aí falando sozinha, né, vendo golpe até em manifestações que expressam a vontade popular. Eles acham que o 7 de setembro foi feito para antecipar, né, o autogolpe, o golpe dos militares que estão no governo. Eles não conseguem explicar que golpe é esse e não é golpe nenhum. E aí as coisas vão caminhar para o leito, que é o correto, é o eleitoral. Comece a se preparar para a disputa eleitoral de 2022 e parem com conversa fiada.